E aí, meu povo, tudo tranquilo? Gravando aqui esse finalzinho de noite para não perder o embalo. Isso aqui é pro canal de estudo, né? Para que a gente vai tratar de livros. E hoje o capítulo 1, né? Falando de Carl Sagan. Agradecer meu amigo Cláudio aí pela correção do nome, né? Eu tava falando Sagan, no Sargan. Coisa feia, né, Stanley? Ave Maria. Mas tá aqui. Um livro que eu já recomendei várias e várias vezes para vocês. E agora chegou aqui o capítulo 1, né? Vamos lá, capítulo 1. A coisa mais preciosa. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil, e no entanto é a coisa mais preciosa que temos. Albert Einstein. Tinha que ser, é claro. Einstein inclusive tem outras frases célebres, né, importantes. Vira e mexe eu uso uma ou outra aqui no canal, melhor nos canais. E essa questão desse livro, vocês vão notar que ele reconhece que, logo no início aqui desse capítulo, ele reconhece como é complicado você compartilhar conhecimento de forma interessante, né, de forma mais tranquila. Mais especificamente aqui, ele fala de como é complicado você compartilhar e passar ciência de forma interessante. Aliás, de forma mais interessante do que a pseudociência. Porque mais na frente aqui nós vamos tratar muito dessa questão de pseudociência, enfim, você pode tratar como pseudoconhecimento. Porque, você já ouviu aquele ditado que a mentira tem... a mentira, como é que é? Tem perna comprida? Não, tem perna... A mentira tem perna curta, mas aí o pessoal complementa, né? Mas corre que é uma desgraça, e é verdade. A mentira em si... Ela é até descoberta, etc. Só que o arraso que ela causa e a velocidade na qual ela consegue fazer esse rastilho de pólvora, né? A forma de como ela consegue se espalhar é muito mais rápida do que a verdade, porque a verdade em si ela precisa de evidência, ela precisa de fatos, ela precisa de comprovação. É igual a questão da investigação, é preciso checar as evidências. E a mentira não, a mentira simplesmente ela é jogada ao vento e ali, se ela tiver qualquer apelo emocional, infelizmente ela pega velocidade, ela ganha velocidade, o que é danoso, o que é terrível para todo o nosso conhecimento, né, enquanto humanidade em si. Vamos lá, vamos ler um trecho aqui. Eu estava a caminho de uma conferência... Desligou porque eu fiquei conversando com vocês aqui, ó. Pronto. Eu estava a caminho de uma conferência de cientistas e profissionais de televisão cujo objetivo, aparentemente inútil, era melhorar a apresentação da ciência na televisão. Hoje, isso aqui, eu até coloquei aqui que ele estava conversando com o motorista, tal, etc. E aí, o desapontamento dele, né? Porque o motorista ele queria falar muito sobre as pseudociências, e ele até não culpa o motorista por questão disso, é porque é o que a mídia muitas vezes apresenta. Agora aqui na internet, felizmente, a gente tem o que nós chamamos de canais, né, bons canais, que trazem conhecimento, né, das mais variadas formas, dos mais variados setores, e isso é muito importante para a gente que está brigando aí para corrigir essa questão de corrupção e ignorância, especialmente o Brasil, que sofre uma ditadura do nosso ensino, né, da nossa qualidade, que deixou de há muito ter brilho, né, não tem mais a importância e o brilho que tinha. Olha o trecho aqui. E assim começamos a falar, mas como logo ficou claro, não foi sobre ciência que conversamos. Ele queria falar sobre extraterrestres congelados que definhavam na base da Força Aérea perto de San Antônio, sobre canalização, um modo de escutar o que se passa nas mentes dos mortos. Pouca coisa, pelo visto, sobre cristais, as profecias de Nostradamus, astrologia, o sudário de Turim. Ele introduzia cada um desses assuntos portentosos com um entusiasmo eufórico, e tive de desapontá-lo todas as vezes. As evidências são precárias. Eu repetia, existe uma explicação muito mais simples. De certa maneira, ele era bem informado, conhecia as várias nuances especulativas sobre, digamos, os continentes afundados de Atlântida e Lemúria,
Sabia na ponta da língua as expedições submarinas que deviam estar partindo para descobrir e escutar as colunas derrubadas e os minaretes quebrados de uma outra grande civilização, cujas ruínas só eram visitadas atualmente pelos peixes luminescentes do fundo do mar e por gigantescos monstros marinhos. Só que, embora o oceano contenha muitos segredos, eu sabia que não existe nem sinal de confirmação oceanográfica ou geofísica para Atlântida e Lemúria. Pelo que a ciência pode afirmar, estes continentes jamais existiram. Já um pouco relutante a essa altura, eu lhe passei a informação. Enquanto rodávamos pela chuva, podia vê-lo se tornar cada vez mais soturno. Eu não estava apenas negando alguma doutrina falsa, mas uma faceta preciosa de sua vida interior. Gente, isso aqui que o autor relata. Sabe quando a gente... Eu passo por isso com uma certa frequência. Isso inclusive é algo que faz parte da minha vida. Eu sei o quanto isso é dolorido. Você tenta explicar algumas coisas para as pessoas, o que se convencionalmente, o que se está testado e provado, o que é verdade, o que é mentira. E aí você passa para a pessoa as informações, e informações com evidências, informações com clareza de conhecimento, etc. Você nota que o embate da verdade com a ilusão, ele é algo assim, às vezes até penoso. Por quê? Porque quando a pessoa escuta a verdade, não necessariamente ela escuta aquilo de uma forma agradecida. Muito pelo contrário, aquilo dali às vezes faz a pessoa ir contra você mesmo, a pessoa se fechar para aquilo e não querer ouvir, porque é complicado. Isso aí é bem difícil. Como eu já falei aqui, eu estudo filosofias e religiões e tal, e etc. Já há muitos anos, né? Eu sou autodidata, eu leio muito mesmo, muito. E pesquiso e converso com o pessoal, e eu falo para vocês, quando você chega para uma pessoa fanática, uma pessoa que tem ali uma concepção já definida, e mesmo que você, com todo jeito, você vai lá e apresenta a informação com qualidade, sem nada ter tupado, e com todo jeito, né, com todo zelo para não ferir, a pessoa não vai receber aquilo de uma forma lá muito grata e talvez até vai ficar ressentida com você. Porque aquela questão, gente, a mentira ela é muito mais doce, ela é muito mais fácil de ser digerida. Porque ela tem todo um apelo emocional. Agora a verdade, querendo ou não, ela passa pelo crivo da razão. E a razão por si só, ela é algo mais frio, né? Tem a ver com cálculo, etc. Tem a ver com precisão. E aí é a hora que o bicho pega. Você quer ver um exemplo desse no nosso dia a dia hoje? Quando você tenta explicar um pouco de economia para uma pessoa que não acredita em economia. Para uma pessoa que fala que não come dólar, por exemplo. É complicado. Para uma pessoa que é convicto de esquerda, que acha que o retorno de Dilma Rousseff seria bom para o Brasil. E nós sabemos que por questão de vias econômicas seria um desastre, né? Enfim. Continuando. Tanta coisa na ciência verdadeira é igualmente emocionante, mas mais misteriosa, um estímulo intelectual muito maior, além de estar bem mais perto da verdade. Ele sabia dos tijolos moleculares da vida que existem lá fora, no gás frio e rarefeito entre as estrelas? Tinha ouvido falar sobre as pegadas dos nossos antepassados que foram encontradas em cinzas vulcânicas de 4 milhões de anos? E que dizer do Himalaia se erguendo quando a Índia se espatifou contra a Ásia? Ou da maneira pela qual o vírus, construídos como seringas hipodérmicas, introduzem furtivamente o seu DNA pelas defesas do organismo hospedeiro e subvertem o mecanismo reprodutivo das células? Ou da procura da inteligência terrestre pelo rádio? Ou da recém-descoberta antiga civilização Ebla, que alardeava das virtudes da cerveja Ebla? Não, ele não tinha ouvido falar. Como também não conhecia, nem mesmo vagamente, a indeterminação quântica e reconhecia DNA apenas como 3 letras maiúsculas que frequentemente aparecem juntas.
O Sr. Buckley, bom papo, inteligente, curioso, não tinha ouvido virtualmente nada sobre a ciência moderna. Ele tinha furtivamente um apetite natural pelas maravilhas do universo. Queria conhecer a ciência. O problema é que toda a ciência se perdera pelos filtros antes de chegar até ele. Os nossos temas culturais, o nosso sistema educacional, os nossos meios de comunicação haviam traído esse homem. O que a sociedade permitia que escoasse pelos seus canais era principalmente simulacro e confusão. Nunca lhe ensinaram como distinguir a ciência verdadeira da imitação barata. Ele não tinha ideia de como a ciência funciona. E aqui ele vai explicando sobre essas questões e vai citando, né? Essa questão dele é muito palpável, né? A gente nota essa aversão que ele tem a essa questão da pseudociência. E é algo realmente muito assim, preocupante. Porque se vocês forem analisar a nossa sociedade hoje, quantas pessoas assim dessa geração mais nova está com hábito de leitura e tal, etc. Não tem. Então vamos analisar, vamos pensar. Quer ver um exemplo? Essa questão dos canais de YouTube ou mesmo páginas da internet. Quais são as que mais fazem sucesso? São as de humor. Ou é porque não pode rir? Pode. Mas o problema é que o prazer pelo estudo, o prazer pelo conhecimento, a desmistificação, o enaltecimento do ser humano pelo conhecimento de verdade, muitas vezes ele é deixado de lado, e isso é preocupante. Porque não se constrói uma sociedade com piada, com comédia. Vamos continuar aqui. O que quase nunca encontramos nas bibliotecas públicas, nas revistas das bancas de jornal e nos programas de horário nobre da televisão é a evidência fornecida pelo deslocamento do fundo do mar e pelo movimento das placas tectônicas, e também pelo mapeamento do fundo do oceano, mostrando de forma inequívoca a impossibilidade de ter existido um continente entre a Europa e as Américas num período que se aproxime da escala de tempo proposta. Os relatos espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. As abordagens céticas são muito mais difíceis de encontrar. O ceticismo não vende bem. Uma pessoa inteligente e curiosa, que se baseia inteiramente na cultura popular para se informar sobre uma questão como a Atlântida, tem uma probabilidade centenas ou milhares de vezes maior de encontrar uma fábula tratada de maneira crítica em um lugar de uma avaliação sóbria e equilibrada. Então está aqui aquilo que eu acabei de dizer, né? A questão das facilidades e a forma de como são colocadas, né? Vamos aqui. Isso aqui para mim talvez seja uma das coisas mais importantes desse livro. E veja só como é que isso aqui é grave. Isso aqui, na minha opinião, não é grave. Isso aqui para mim é alarmante. Como eu já falei nos outros vídeos do outro canal, você que está vendo esse vídeo, você é o idoso de amanhã. Você vai viver numa sociedade onde as crianças de hoje, os jovens de hoje, serão os adultos de amanhã. E veja bem essa informação aqui, se ela não é preocupante, se ela não é motivo para você parar, pensar e tentar abraçar o conhecimento de todas as formas possíveis, tentar divulgar conhecimento de todas as formas possíveis para combater o misticismo, a ignorância e a corrupção. Veja bem, toda geração se preocupa com o declínio dos padrões educacionais. Um dos ensaios mais antigos, escritos na Suméria, há 4.000 anos, lamenta que os jovens sejam desastrosamente mais ignorantes do que a geração imediatamente anterior. Há 2.400 anos, o idoso, o rabugento Platão, no livro 7 das Leis, deu a sua definição de analfabetismo científico. Antes de entrar aqui, vocês viram que coisa complicada? A geração subsequente, ela ser inevitavelmente, na maioria das vezes, mais ignorante do que a anterior. Gente, burrice mata. Não é questão de burrice da pessoa ter um déficit de aprendizado de conhecimento. Mas uma sociedade que não abraça a ciência, não abraça o conhecimento, ela tende a não ter uma evolução científica, ela não ter uma precisão, inclusive nos seus julgamentos.
É uma sociedade que estagna. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente depara, por exemplo, com a maioria das pessoas são analfabetas em economia. Você vai explicar economias para as pessoas. No outro canal eu vou colocando de conta a gota e vou explicando com jeito e tal, etc. Mas você vê a dificuldade que as pessoas têm de lidar com a economia. E você vê que as pessoas vivem num mundo assim como aquele negócio, né? Deus proverá, quando é Deus é o Estado, ou seja, é um negócio assim, eu acho preocupante demais. Não é à toa que eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui para vocês, para poder a coisa, quem sabe, né? Quem sabe essas sementezinhas que eu estou plantando aqui germinar, né? Isso é importante. Vamos lá, o analfabetismo científico. Aquele que não sabe contar 1, 2, 3, nem distinguir os números ímpares dos pares, ou que não sabe contar coisa alguma, nem a noite nem o dia, e que não tem noção da revolução do sol e da lua, nem das outras estrelas. Acho que todos os homens livres devem estudar estes ramos do conhecimento tanto quanto ensinam a uma criança no Egito, quando ela aprende o alfabeto. Falar em Egito, eu podia deixar passar, mas eu não vou deixar passar. Eu não vou deixar passar isso aqui em branco, porque lá no outro canal, inclusive, vai ter continuação, o vídeo que está tendo polêmica lá, vai ter continuação sim, e eu vou rebater um pessoal lá. Eu tinha feito um acordo comigo mesmo de não ficar, de tentar não debater religião e conhecimento de forma tão aberta, porque eu não quero criar desconversões. Eu já falei que eu não tenho orgulho das pessoas que largaram a igreja porque estudaram comigo e tal, etc. Porque o importante é que elas largaram a igreja, mas não largaram a Deus. Largaram líderes religiosos né, de comportamento duvidoso, mas pelo menos elas abraçaram a si mesmas. E eu não queria levar esse tipo, não, mas eu vou levar a continuação dessa questão lá. Agora, da criança no Egito aprender brincando. Teve um líder religioso aí, que inclusive ele ganhou até uma aula de história de um rapaz, porque ele soltou as cargas d'água, né, a bobagem, né, diz ele que estava tendo uma abstração intelectual, que o pessoal da África seria uma descendência, se eu não me engano, de Noé, e que por isso que o pessoal lá sofre tanto, porque é um pessoal amaldiçoado. Ô gente, com base em qual evidência a pessoa, com base em qual prova, né, em qual fundamento a pessoa solta uma carga d'água dessa? Por que a pessoa não abre a boca e fala que talvez ela seja racista, né? Mais bonita, mais íntegro até. Agora, peraí, eu não estou falando que a pessoa que é bonita ser racista. Eu estou falando que seria mais bonito se essa pessoa tivesse sido mais clara. Porque eu não consigo entender, por mais que eu já pesquisei sobre o assunto, de onde ele tirou essa questão do pessoal da África, do continente africano, ser amaldiçoado, ser descendentes de alguma forma de Noé, e aí eles se tornam amaldiçoados. E aí teve o cara explicando da grandeza do Egito, né, dessa questão do Egito, né, um dos maiores impérios que já existiu no mundo, né, e agora aqui nesse livro acabou que me fez lembrar dessa questão lá. Quando ela aprende o alfabeto naquele país, os jogos aritméticos foram inventados para ser empregados por simples crianças, e elas os aprendem como se fosse prazer e diversão. Com espanto, eu, no final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões. Acho que parecemos mais porcos do que homens. E tenho muita vergonha, não só de mim mesmo, mas de todos os gregos. Platão aqui não precisa nem dizer o alto nível, né, dessa palestra, né, desse conhecimento. Os seres humanos, eles têm que cada vez estudar mais para sair do seu estado animalesco, né, para evoluir, para edificar. Então, assim, é que eu falo, esse livro aqui, você pode não gostar do Carl Sagan, por causa que ele é ateu e era ateu, e por causa que os ateus fazem uma má divulgação dessa obra dele. Mas você há de reconhecer que essa obra dele, especialmente para fins de questionamento e fins de conhecimento, é uma obra excelente. Eu concordo com a integralidade dessa obra dele? Não concordo. Tem muita coisa aqui que eu discordo e acho ele até meio fora da realidade, usando os próprios parâmetros científicos. Eu acho ele até viajado em algumas coisas.
Mas aqui eu levo em consideração também a época que foi escrito, se bem que as coisas que eu discordo independem da época, tem mais relação com a natureza humana do que isso. Vamos continuar aqui. Não sei até que ponto a ignorância em ciência e matemática contribuiu para o declínio da Atenas antiga, mas sei que as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer outro período anterior. É perigoso e temerário que o cidadão médio continue a ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou a diminuição da camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo tóxico e radioativo, a chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o desflorestamento tropical, o crescimento exponencial da população. Os empregos e os salários dependem da ciência e da tecnologia. Se a nossa nação não puder fabricar com alta qualidade e a preços baixos os produtos que as pessoas querem comprar, as indústrias continuarão a se deslocar e a transferir um pouco mais de prosperidade para outras partes do mundo. E essa questão é igual o pessoal às vezes fala, não sei o quê, Deus proverá, mas ok, se você é cristão e acredita nisso, porque eu acredito em Deus, mas não acredito da mesma forma que os cristãos, eu tenho uma visão diferente. Eu sou mais a questão da atitude, sabe? A questão de, além da atitude, de fazer o que é preciso ser feito com minhas próprias mãos, né? Executar o que precisa ser executado. E as pessoas muitas vezes cruzam os braços agradecendo e ficando somente esperando o Deus ou o Estado, né? Que são os deuses das religiões, né? Enfim. Outra coisa importante aqui sobre a importância da ciência, né? Não é à toa que o título desse capítulo é o que é. Mas ele é celebrado sobretudo por seus... Isso aqui agora falando de Hipócrates. Mas ele é celebrado sobretudo por seus esforços para arrancar a medicina do terreno da superstição e trazê-la à luz da ciência. Por falar nisso aqui, gente, eu não sei se vai estar na parte que eu vou ler aqui, mas só para fins de informação, quando o Islã não tinha um sistema tão travado, às vezes, como às vezes acontece, não que seja totalmente, mas há umas limitações depois que o lado religioso ficou mais aflorado, o Islã, em questão de medicina, já deu um show sobre o Ocidente, na época dali, vou pôr aqui das Cruzadas, talvez. Eu não sei a data, a época exata, mas teve essa diferenciação, tanto que, porque nessa época o Ocidente teve um problema também da sua limitação na evolução da medicina por causa da religião. É por isso que eu falo, a religião ela é importante, mas ela deve se manter nas searas que a competem, nas coisas que, na busca espiritual. Esse negócio de religião se intrometer em Estado, se intrometer em ciência, aí as pessoas falam, mas os princípios morais? Meu amigo, princípios morais não estão vinculados à religiosidade. Inclusive, eu sou fã da campanha Seja Bom por Ser Bom. Ou seja, você pode ser ateu, mas pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa excelente. Não há essa necessidade de você professar uma fé e a ela atribuir princípios morais. Os princípios morais, eles estão aí. Você já o tem, você já os leva. Mas ele é celebrado, sobretudo, por seus esforços em arrancar a medicina do terreno da superstição e trazê-la à luz da ciência. Numa passagem típica, Hipócrates escreveu: os homens acham a epilepsia divina, simplesmente porque não a compreendem. Mas se chamassem de divino tudo que não compreendem, ora, as coisas divinas não teriam fim. Em vez de reconhecer que em muitas áreas somos ignorantes, temos nos inclinado a dizer, por exemplo, que o universo está impregnado com o inefável. A um Deus das lacunas é atribuída a responsabilidade pelo que ainda não compreendemos. Como o conhecimento da medicina tem se desenvolvido desde o século IV a.C., cada vez mais aumenta o que compreendemos e diminui o que tinha de ser atribuído à intervenção divina. A respeito das causas do tratamento da doença, as mortes na hora do parto e a mortalidade infantil decresceram. O tempo todo a vida foi prolongada e a medicina melhorou a qualidade de vida para milhões de seres humanos em todo o planeta.
É um dos benefícios claros que a gente desfruta aí da ciência, a longevidade, né? Tomara que muitos de nós, inclusive, consigamos alcançar a imortalidade, né? Quem sabe desse corpo, né? Vamos ver, a ciência está andando. A longevidade talvez seja a melhor medida da qualidade física da vida. Se você está morto, pouco pode fazer para ser feliz. Essa é uma dádiva preciosa da ciência à humanidade, nada menos do que o dom da vida. Mas os micro-organismos sofrem mutações, novas doenças se disseminam rapidamente, há uma batalha constante entre as medidas microbianas e as contramedidas humanas. Ou seja, a ciência é aquela questão, né? É a pesquisa constante, é a evolução constante, não ao comodismo, porque às vezes você nota que essa questão é cômoda, né? Você jogar um problema para o Estado resolver, ou você jogar um problema para Deus resolver, enquanto o ser humano muitas vezes ele não foi educado em chamar o problema para si, né? Para tentar resolver. E essa questão, por isso que eu gosto muito dessa questão científica e etc., dessa questão até do pessoal ateu, porque quando está ali no problema, o cara muitas vezes ele não ora, muitas vezes ele vai lá e faz a coisa acontecer. Aí você fala, pô, Stan, mas qual o problema do cara ser cristão, ou ser muçulmano, ou ser judeu e orar e fazer? Não importa, não tem problema nenhum. Eu estou falando que é muito importante, independente de sua crença, se tem um problema, se tem algo para resolver, tente resolver com suas próprias mãos, tente resolver dentro do seu próprio esforço. Isso, além de te tirar da zona de conforto, vai te possibilitar um crescimento, um desenvolvimento muito maior. E o que é muito mais interessante para seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Deixa eu ver porque eu grifo aqui várias coisas para mim e para vocês, né? Tem o que eu acho importante para mim e tem o que eu acho importante para vocês. Agora mesmo aqui eu estou passando uma que seria interessante para mim. Não cabe ler aqui porque esse vídeo já está ficando enorme. Isso aqui tem até uma frase aqui, mas aqui eu vou deixar para quem tiver curiosidade de ler o livro. Quando a ignorância é felicidade, é loucura ser sábio. Aí vocês procuram. Isso aqui, ó, gente, ó, isso aqui é muito importante. Moralmente, é tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que ele não esteja na nossa mão. É desanimador descobrir a corrupção e as incompetências governamentais, por exemplo, mas será melhor não saber a respeito? A que interesses a ignorância serve? Se nós, humanos, temos uma propensão hereditária a odiar os estranhos, o único antídoto não é o autoconhecimento? Se for parar para analisar, gente, as pessoas têm praticamente um culto à ignorância. Você pode notar, você notou quando a pessoa te pergunta uma coisa, você dá para ela a informação sincera e clara, como é que essa pessoa muitas vezes se ofende? Como é que essa pessoa muitas vezes, não quero saber desse assunto e tal, etc. A pessoa não quer encarar a realidade. Agora, no meu ponto de vista pessoal, eu vou ler mais um trecho aqui, isso aqui para mim serve somente a mim. Para mim, é muito melhor compreender o universo como ele realmente é do que persistir no engano, por mais satisfatório e tranquilizador que possa ser. Quando a pessoa deixa de me dar uma informação que para mim é importante, na minha concepção ela me traiu. Mas por que isso? Porque quando ela me dá uma informação falsa, ou deixa de me informar com a verdade, com a propriedade, com o assunto correto, ela me dá menos tempo para eu pensar e tomar qualquer medida, qualquer contramedida. Ou seja, essa pessoa, talvez no intuito de me poupar, ela na verdade fortaleceu meus inimigos. Por isso que se diz que conhecimento é poder, informação é poder. E é verdade. E as pessoas, especialmente aqui no Ocidente, as pessoas têm essa mania de ficar poupando as pessoas. Por isso que eu falo e já falavam, né, que eu tenho uma natureza muito difícil,
mas é porque eu lido com verdade. Eu não vou ficar, especialmente para as pessoas que eu amo e gosto, eu não vou ficar propagando mentira ou dando informaçãozinha doce para a pessoa não, como eu posso dizer, não sofrer. Não, é muito melhor ela saber a verdade. Porque quando a pessoa sabe da verdade, ela tem como lidar com aquilo. Ela tem como lidar com a realidade. Quando você vê, por exemplo, instituições, qualquer doutrina ou religião aí propagando mentira, enganando as pessoas, quando a pessoa acorda, depois disso, ela vai ter naturalmente um ódio enorme. Ela vai ter raiva daquela mentira que foi ali divulgada aquele tempo todo, que foi ensinada aquele tempo todo, porque aquela mentira inclusive privou a pessoa de adquirir conhecimento, privou a pessoa de ser feliz, privou a pessoa de tomar as medidas corretas para a vida dela. Por isso que eu chamo esses caras que fanatizam as pessoas, esses fanáticos religiosos, esses escravizadores, eu chamo eles de escravizadores de almas, porque eles pegam as pessoas e tiram tudo das pessoas, desde do recurso financeiro até mesmo dos sonhos. Eles roubam sonhos, eles querem determinar com quem a pessoa vai casar, querem determinar com quem que a pessoa vai viver, o que que a pessoa vai fazer, o que que a pessoa vai vestir. Porra, eu não sei como as pessoas gostam de se sujeitar às coisas. Por isso que eu compro briga mesmo. Eu quero deixar as pessoas críticas. Por quê? Porque uma nação forte, se faz uma nação forte, é criando-se um povo forte. Essa cultura do politicamente correto e outros absurdos só fez tornar a população brasileira hoje é frágil, debilitada. Analisem para vocês verem, né? A pseudociência é mais fácil de ser inventada que a ciência, porque os confrontos perturbadores com a realidade, quando não podemos controlar o resultado de comparação, são evitados mais facilmente. Os padrões de argumentação, o que passa por evidência, são muito menos rigorosos. Em parte por essas mesmas razões, é muito mais fácil apresentar a pseudociência ao público em geral do que a ciência. A pseudociência fala as necessidades emocionais mais poderosas do que a ciência frequentemente deixa de satisfazer. Nutre as fantasias sobre poderes pessoais que não temos e desejamos ter, com aqueles atribuídos aos super-heróis das histórias de quadrinhos modernas e no passado aos deuses. Em algumas de suas manifestações, oferece satisfação para a fome espiritual, cura para as doenças, promessas de que a morte não é o fim, renova nossa confiança na centralidade e importância cósmica do homem, concede que estamos presos, ligados ao universo. Então, gente, tá aí. Continuando aqui, só para fazer um comentário só. No âmago de algumas pseudociências e também de algumas religiões da nova e da antiga era, reside a ideia de que é da antiga era. Reside a ideia de que é o ato de desejar que dá forma aos acontecimentos. Como seria agradável se pudéssemos, à semelhança do folclore e das histórias infantis, satisfazer os desejos de nosso coração pelo simples ato de desejar. Como é sedutora essa noção, especialmente quando comparada com o trabalho duro e a boa sorte geralmente necessários para concretizar nossas esperanças. O peixe encantado ou o gênio da lâmpada nos concedem 3 desejos, o que quisermos, exceto aumentar o número de desejos. Quem já não pensou, só por segurança, só para o caso de encontrarmos acidentalmente e esfregarmos uma velha e atarracada lâmpada de latão? No que pedir? Aquela questão, os vendilhões do templo, as pessoas que vendem ilusão, elas, acima de tudo, elas roubam seu tempo, porque elas te iludem, elas te conduzem a acreditar nas suas fantasias. E nós seres humanos, nós somos seres sonhadores. Eu mesmo sou sonhador pra caramba. Eu sou tão sonhador que estou aqui comprando briga contra a corrupção e ignorância já faz anos, né? Então, enfim. Só que a diferença eu acredito em boa intenção, em foco,
e método para fazer as coisas, né? Em fazer acontecer, mas fazendo o que precisa ser feito. Eu não acredito muito em certas coisas, assim, apesar de ser otimista, eu não acredito em certas coisas fantasiosas. Inclusive, nos meus estudos, já deparei com várias pessoas, enfim, que acreditam em alguns absurdos, e eu já fiz a proposta: se você me provar que é possível acontecer isso, eu me converto para sua crença e estudo sobre sua crença. E passo a ser divulgador de sua crença. É claro, né? Porque diante da minha visão, né, de investigação, pesquisa, meticulosamente, detalhes, escarafunchar a mesa ali nas miudezas, é claro que esse povo corre, né? Lógico que vai correr. Vai correr mesmo, porque sabe que, além de descoberto, eu ainda divulgo, né? Então é pior. Então é assim mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum trecho aqui para ler para vocês, porque esse capítulo ele é grande e eu separei aqui várias, é aquela questão, né? Eu separo o que é para mim e o que é para vocês. Agora aqui, deixa eu só ver se eu vou colocar mais alguma coisa para finalizar esse vídeo logo. E amanhã não, mas o próximo vídeo eu ainda vou decidir se vai ser sobre a Bíblia, se vai ser sobre a Torá, se vai ser sobre livros espíritas e etc. Tem que ver o que eu vou trazer aqui. E essa questão, gente, eu não falo para vocês largarem a doutrina de vocês e tal, etc. Não é meu papel esse. Meu papel é te ensinar a questionar, ensinar a ser crítico, ensinar a enxergar como às vezes as pessoas aproveitam da sua boa vontade para te conduzir ao erro. Inclusive isto lhe custando sua felicidade, viu? Que não é raro, viu? Não é raro casos assim. Então, só para finalizar aqui no finalzinho, Carl Sagan deixa aqui, ó: o método da ciência, por mais enfadonho e ranzinza que pareça, é muito mais importante do que as descobertas dela. Exatamente. Está aqui, e o próximo capítulo vai ser a ciência e esperança, né? Porque a ciência tem essa coisa também. Graças a Deus temos a ciência, né? Isso agora, provavelmente, o pessoal que é fanático religioso deu um bugzinho, né? Eu acredito em Deus, gente, eu só não sou cristão. Também não sou muçulmano. O pessoal fica, por causa da barba, fala que eu sou muçulmano. E não sou. E também não sou judeu. Eu olho tudo e retenho o que é bom. Então tá aqui finalizado o estudo deste capítulo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, divulgar. Esse é o canal de estudo, ele é um canal mais chato, né? Porque o outro eu posso ficar mais solto, falar o que eu quiser, xingar, etc. Mas aqui é de estudo e eu vou abordando livros aqui. Isso aqui é para quem tem um certo saco de sentar, ver e pesquisar, e inclusive ler os livros que eu indico aqui. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.